Vídeo 4 do caderno didático de equipamentos não letais. Lembrando que a extensão em equipamentos não letais somente é realizada em escola de formação de vigilantes aprovada pela Polícia Federal. Esse material não constitui o curso ou autorização para o uso dessas armas. É apenas um caderno didático que se encontra no site da Polícia Federal. Vídeo 4. Equipamentos não letais. Unidade 1. Conceitos de armas não letais. Recursos especificamente projetados e empregados para incapacitar pessoas ou material, ao mesmo tempo em que evitam mortes, ferimentos permanentes em pessoas, danos indesejáveis à propriedade e comprometimento do meio ambiente. 1.1. Tipos de armas não letais. O leque de recursos não letais é extenso e para otimizar o nosso estudo separamos como exemplo as principais armas utilizadas, tais como armas contundentes, cacetetes, bastões e tonfas. Munições de elastômero macio, são munições de borracha fabricada nos calibres 12, 37, 38.1 e 40 mm, empregadas através de armas e projetores dos mesmos calibres. Espargidores ou spray de agente lacrimogêneo são recipientes de corpo cilíndrico em alumínio contendo agente químico pressurizado. Granadas de agente lacrimogêneo, granadas explosivas e granadas de emissão fumígenas. Armas de choque elétrico são equipamentos que emitem impulsos elétricos em contato direto na pessoa ou através de projeção de dardos energizados. Nem todos os equipamentos acima são de uso permitido para as atividades de segurança privada, razão pela qual estudaremos apenas os relacionados na Portaria 38706 DG-DPF nesta disciplina NL1, mais especificamente os permitidos para as atividades de vigilância patrimonial e segurança pessoal. Agentes lacrimogêneos. 2. Agentes lacrimogêneos. Agentes lacrimogêneos são agentes químicos que atacam os olhos, produzindo irritações, dor intensa e provocando lacrimejamento abundante. Seus efeitos são temporários, raramente passando de meia hora. Em concentrações pesadas, pode causar náuseas e vômitos. Os principais lacrimogêneos são o oleoresin, capsicum ou capsaicina, OC, conhecido comumente como agente pimenta, pois são extratos de pimentas do gênero Capsicum, e o ortoclorobenzalmolononitrilo, CS. Esses agentes são utilizados por meio de granadas, projéteis e espargidores, encontrados das mais diversas formas, sendo que a mais comum são a forma sólida, líquida, espuma e gel. 3. Espargidores de agente químico. Os espargidores de agente químico foram desenvolvidos para utilização em ações de autodefesa, controle de pequenos distúrbios e saturação de ambientes abertos. Vale lembrar que seu emprego deve ser pautado na legalidade, evitando-se abusos e lesões indesejáveis. 3.1. Tipos de espargidores e suas aplicações. Os espargidores se apresentam de várias formas e tamanhos, sendo que a mais comum é um corpo cilíndrico em alumínio. Os tamanhos que estudaremos estão discriminados abaixo. Espargidor de agente químico de 29 gramas, padrão vinculado aos previstos pelos fabricantes nacionais, deve preferencialmente ser empregado na seguinte situação: defesa pessoal individual, alcance 1 metro. Espargidor de agente de 37 gramas, padrão vinculado aos previstos pelos fabricantes nacionais, deve preferencialmente ser empregado na seguinte situação: defesa pessoal individual, alcance 1 metro. Espargidor de agente químico tipo padrão médio 55 e 70 gramas, padrão vinculado aos previstos pelos fabricantes nacionais, deve preferencialmente ser empregado nas seguintes situações: defesa pessoal individual ou em grupo.
controle de pequenos distúrbios contra 2 agressores, desocupação de pequenas áreas tomadas abusivamente ou ao arrepio da lei, alcance 1 metro. Local onde o aspergimento do agente lacrimogêneo deve agir, sentido da dispersão do agente químico. Observações importantes. Não se recomenda o emprego de aspergidores e soluções lacrimogêneas em ambiente confinado, pois poderá causar pânico e danos às pessoas não envolvidas. Neste caso, a melhor opção certamente será o espargidor de espuma ou gel. Como regra, a aplicação do espargidor de solução lacrimogênea deve ser direcionada para o tórax do agressor, figura acima, mas a dispersão natural do produto tende a levá-lo para cima em direção ao rosto. Nestas condições, a aplicação do espargidor em local aberto a 1 metro do agressor, diretamente em direção ao rosto, pode ocasionar considerável perda do agente químico pela sua dispersão, causando apenas um efeito inquietante no agressor. Se o emprego for de espargidores de espuma ou gel lacrimogêneos, o espargidor deverá atingir o rosto do agressor, pois se trata de intervenção pontual. Unidade 2. 3.2. Ação fisiológica do agente lacrimogêneo. Esses agentes, têm como principais efeitos uma forte sensação de queimadura nos olhos, acompanhada de lacrimejamento intenso, sufocação, dificuldade de respiração e constrição do peito, fechamento involuntário dos olhos, sensação de ardência da pele úmida, corrimento nasal e vertigens de aturdimento. Em concentrações altas, pode causar náuseas e vômitos. 3.3. Concentrações. Chama-se concentração de um agente químico a quantidade desse agente existente em determinado volume de ar. Concentração pode ser expressa em miligramas de agente por metro cúbico de ar, miligrama por metro cúbico. Concentração pode ser eficiente, letal ou inquietante. 3.3.1. Concentração eficiente. É aquela em que o agente produz o efeito que lhe é característico e para a obtenção do qual é lançado. 3.3.2. Concentração letal. É aquela em que o agente é capaz de produzir a morte em pessoas desprotegidas. 3.3.3. Concentração inquietante. É aquela em que o agente, embora não produza integralmente seu efeito característico, produz outros efeitos secundários ou inquietantes, tais como espirros, coceiras, corizas e etc. 3.4. Descontaminação e primeiros socorros para o CS. As pessoas afetadas pelo CS devem dirigir-se para o ar fresco, permanecendo com o rosto voltado para o vento, separar-se e não esfregar os olhos. Em caso de contaminação pesada, o pessoal atingido deve remover a roupa e imediatamente banhar o corpo com grande quantidade de água fria e corrente. Também se pode optar por uma solução como bicarbonato de sódio a 10% para remoção dos cristais do agente lacrimogêneo. Persistindo os sintomas, procurar auxílio médico. 3.5. Descontaminação e primeiros socorros para a OAC. Normalmente o procedimento inicial é a administração de oxigênio a 100%, umidificado, além de outros procedimentos de assistência ventilatória, se exigidos. Na impossibilidade de certos destes recursos, voltar-se contra o vento, aplicar álcool, clorofórmio, éter ou benzeno sobre as partes afetadas. Lembrando que estes produtos, em especial o clorofórmio, o éter ao benzeno, possuem toxicidade própria, exigindo cuidados próprios por parte do aplicador, como o controle da quantidade utilizada e a não exposição ao contato com os olhos, mucosas e vias aéreas, sendo recomendável sua administração por um profissional habilitado. Aplicação de pomadas anestésicas à base de lidocaína ou prilocaína. Persistindo os sintomas, procurar auxílio médico. 3.6. Guarda e armazenamento do espargidor de agente químico. O espargidor de agente químico deverá ser transportado em coldre próprio no cinto do vigilante. Na ausência deste equipamento, pode também ser conduzido em bolsas ou bornais.
Mantenha-o sempre na posição vertical, pois na posição horizontal o agente químico poderá vazar. Evite mantê-lo em portas-luvas de veículos, a presença de calor intenso poderá provocar um grande vazamento. Não forneça o espargidor para as pessoas não habilitadas. O ideal é armazená-lo em local seguro, seco e arejado, longe do alcance de crianças. Produto inflamável.